Quando tu for entrar com uma demanda ou defender um cliente, você irá realizar a petição inicial, a contestação, a impugnação ou os recursos para frente. Tu vai te valer basicamente dos fatos narrados pelo teu cliente, das provas das quais ele entregou para que instruam a tua petição e da base legal, jurisprudencial e doutrinária para enfatizar mais, aquele teu argumento. Muitos advogados, eles acabam não prestando atenção além desses fatores, desses 3 pontos. Eles colocam então ênfase do seu trabalho todo nesses 3 pontos e fazem o protocolo. Depois de protocolado, esses argumentos, essas provas vão estar disponíveis no processo para a parte contrária. E a parte contrária vai analisar e vai tentar refutar todos os argumentos dos quais foram colocados. Então, o direito ele não pode ser pensado somente como uma linha reta, mas ele tem que ser pensado de uma forma estratégica. Como eu vou colocar determinado argumento, em que momento eu vou utilizá-lo, quando eu vou dar ênfase a ele. Óbvio, se você está entrando com uma petição inicial, se você está entrando com uma contestação, todos os pedidos que vocês vão fazer devem estar contidos nessas petições. Elas são as mais importantes do processo. As provas têm que ser juntadas nessas petições. É o momento para realizar esse ato. Mas nem todos os argumentos, nem todos os pontos cruciais devem ser utilizados em uma petição ou outra. Por exemplo, você entrou com uma petição inicial, você tem os fatos narrados pelo teu cliente, você tem as provas juntadas, já tem os pedidos formulados. Pensando estrategicamente, tu vai analisar como a parte adversa vai observar esses documentos que tu juntou e como ela vai impugná-los. Como ela vai observar esse argumento que tu colocou na exordial e, a partir desse argumento, como ela pode refutá-lo, como ela pode afastar aquele pedido. Se tu tem essa base, você vai escrever a tua inicial fundamentando ou colocando uma forma que a parte adversa possa se utilizar desses argumentos de afastabilidade e aí, numa impugnação ou contestação, você pode jogá-los fora com um argumento mais preciso, atacando exatamente aqueles pontos que tu sabe que vão ser colocados pela parte adversa. Se tu colocou as provas e não pensou como essas provas podem ser pensadas pelo advogado, pelo patrono da parte ré, no caso da petição inicial, tu corre o risco dele conseguir se valer de mínimos detalhes daquelas provas para ir contra o argumento que você está colocando, contra o direito que você está pleiteando. Da mesma forma, e às vezes até um pouco mais sensível, é o advogado que está pela parte requerida. Porque no momento que ele vai apresentar uma contestação, ele já tem a petição inicial, ele já tem a primeira base, o primeiro argumento, os pedidos ali colocados, as provas já expostas. Então, ele vai ter que analisar aquele pedido, analisar aquelas provas, impugná-los, juntar os seus documentos, colocar os seus argumentos e, além de impugnar aqueles pedidos exordiais, além de analisar muito bem as provas das quais ele está colocando naquela contestação, ele tem que pensar como a parte autora irá realizar a impugnação de todo esse argumento. Então, no caso da contestação, você tem que pensar no que foi feito e no que será feito, no que será argumentado. E aquele advogado que pensou em como você pode argumentar na contestação, ele pode ter uma forma de lidar com o possível raciocínio que você teria. Então, sempre pensar à frente. O advogado que pensa de forma estratégica é um advogado muito mais bem sucedido. É um advogado que vai conseguir dar o convencimento ao magistrado. Ele está pensando não somente em refutar a parte contrária, mas ele está pensando em convencer o magistrado dos seus argumentos, colocando ênfase nas suas provas, colocando ênfase nos seus argumentos, pensando em como a outra parte vai se valer disso e em como afastar completamente a fala dela. Então pense estrategicamente e seja mais bem-sucedido nos seus processos.